E aí, pessoal, graça e paz, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro de um total de 4, né? Então nós estamos no nosso penúltimo vídeo e eu quero agradecer de você estar assistindo esse vídeo. Como é que você está? Espero que esteja tudo bem. É de fundamental importância que você esteja sempre ligado com Deus, olhando para a palavra dele, se apegando ao Espírito Santo e, muito importante, vivendo na comunhão da igreja. Isso vai ser de fundamental importância. Você já faz parte de uma célula? Ainda não? Bom, então você tem que fazer parte, porque a célula vai acompanhar você, os líderes estarão com você diariamente. Então isso vai ser muito importante também para que essa chama do encontro sempre esteja bastante intensa na sua vida, tá? Vamos continuar falando ainda a respeito de áreas de contra-ataque na nossa vida espiritual. E a primeira que eu quero destacar aqui nessa nova série, aqui nesse terceiro vídeo, são as amizades do mundo. Toma cuidado. Eu, obviamente, estou falando de maneira até mais, digamos, específica com quem aceitou Jesus nesse encontro. Até porque nós temos muitas pessoas que já são da igreja, que passaram por mais um encontro com Deus, mas é importante a gente dizer que quem está chegando, chega também com as suas bagagens, né? Bagagens ainda que não foram liberadas da vida. É importante que a gente libere algumas bagagens da nossa vida, porque já não coincide mais com o nosso novo nascimento, nosso novo estilo de vida. E uma das coisas que atrapalha demais são as antigas amizades. Eu digo sempre às pessoas que eu conheço, à igreja que eu ensino diariamente, que nós não devemos nos isolar. Isolamento é uma estratégia maligna para que as pessoas de longe ou de perto digam que você é uma pessoa arrogante, que agora que você é crente, você é uma pessoa que nem cumprimenta mais elas, que não quer nenhum tipo de relação. Isolamento é uma estratégia maligna, né? Para nos deixar cada vez mais em um canto onde não existe nenhum tipo de comunicação. Não, a estratégia divina é a separação. De um lado nós temos isolamento, do outro lado nós temos separação. Nós nos separamos no sentido de nos santificarmos e de nós darmos a maior atenção à nova vida que agora nós temos diante de nós, a vida nova que nós estamos vivendo em Deus. Então nós vamos ter conflitos, inevitavelmente, com as antigas amizades. Então se prepare para essas pessoas te qualificarem, né? Como o crente santarrão, como aquele que abandona as amizades, mas não se trata nada disso. E por isso que nós precisamos fazer até essa transição com as amizades de maneira bastante consciente e sábia. Veja que quando nós recebemos Jesus na nossa vida, os nossos pensamentos mudam. Eles devem mudar. É um novo estilo de vida. E o grande problema é que aquele que ainda vive na antiga vida, que pratica os velhos hábitos, eles mesmos, essas amizades, acharão estranho a nossa nova postura. Já não vai bater mais os entendimentos, entendeu? A conversa vai ser diferente. Conversa mundana é diferente daquela do crente nascido novamente em Deus. Crente nascido em Deus está muito afim de saber notícias do alto, quer conversar a respeito de coisas que edificam, quer recuperar de certa maneira até mesmo um tempo perdido. O palavreado muda, a forma de vestir muda também. Tudo que a gente faz na nova vida, a gente faz de maneira a agradar a Deus, que é aquele que nos salvou, é aquele que está promovendo um trabalho de libertação na nossa vida bastante importante. E isso é bíblico, tá? Eu estou aqui com a Bíblia aberta no computador, Tiago capítulo 4, verso 4, se você puder, uma espécie de análise aqui das escrituras, um estudo que a gente está fazendo aqui nesse terceiro vídeo, diz assim, 4:4 de Tiago: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo,
constitui-se inimigo de Deus. É uma posição que a gente vai ter que tomar. Se a gente mantém as mesmas amizades do mundo, é questão de tempo para a gente começar de novo a praticar hábitos mundanos. Porque se a gente se relaciona com pessoas que têm notícia do alto, cada vez mais nós nos adaptaremos a esse novo estilo de vida que todo mundo deve praticar, todo mundo que nasce de novo, que recebe a libertação, que se encontra com Deus. Então, se a gente continua com as velhas amizades, nós, de maneira até sutil, nós estamos constituindo inimizade com Deus. Já não cabe mais as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, a gente já não frequenta mais os mesmos lugares. Se a gente continua com as velhas amizades, daqui a pouco a gente está nas mesmas baladas, nas mesmas festas, regadas com álcool, com um palavreado inadequado para uma pessoa que agora tem Deus dentro de si. Então a gente vai rompendo, e vai rompendo de maneira natural. Até as pessoas que eram nossas amigas nos acharão chatas. Por quê? Porque já não bate mais as ideias. Agora, a gente não quer passar essa sensação de que nós estamos cortando o vínculo. Até porque eu acredito que a gente não deve se isolar mesmo, porque nós precisamos praticar a nossa fé na vida dessas pessoas. A gente precisa falar de Jesus para elas. Então, se a gente corta subitamente qualquer vínculo, ou todos os vínculos que nós temos, a gente vai estar cortando a comunicação cristã que a gente poderia estar empreendendo com essas pessoas, tá? Então essa transição precisa ser feita com muita sabedoria, mas cuidado, você precisa ser uma pessoa que influencia. Tome cuidado para não ser influenciada. Pastor, eu estou altamente influenciável ainda. Se eu chegar perto, eu corro o risco de me contaminar. Então aqui você precisa ser radical. Não chegue mais perto. Corte todo o vínculo nesse momento então, porque ao invés de você trazer, você pode ser levado, então é uma atitude que você precisa tomar. Tudo aquilo que você não consegue vencer no mundo espiritual, fuja. Fuja daquilo, tá? Não é pecado fugir, não. O mundo espiritual não vai te entender como uma pessoa covarde, mas como uma pessoa corajosa, muito pelo contrário, que você tem que se abster, tem que ter essa coragem da abstenção para não novamente ser contaminado e voltar àquilo que a Bíblia diz de aos velhos rudimentos, né, as velhas práticas de vida. Não cabe mais nem para mim e nem para você, tá? Então você precisa resistir firme. Agora você tem que realmente trabalhar para que na comunhão, os teus novos amigos, as pessoas que Deus levanta, elas estejam ali próximas de você e você esteja com toda certeza próxima também dessas pessoas. Por isso que crente tem amizade crente. Não adianta, né? Existe um jugo desigual. Não existe nenhuma associação, a Bíblia vai dizer isso, da luz com as trevas. Entretanto, como luz, nós precisamos influenciar, precisamos acender luzes sobre as trevas para que até as nossas antigas amizades possam ter, no mínimo, uma curiosidade para saber sobre essa nossa nova vida. E quero aqui concluir essa parte dizendo que a tua nova vida vai produzir admiração nas pessoas, nos seus antigos relacionamentos. Mas tome cuidado. Você pode ser, às vezes, facilmente levado a praticar a velha vida, porque todos nós temos um inimigo comum. O diabo vai observar, né, essa questão das relações para tentar armar para você uma cilada, para que você caia na armadilha dele. Então tomemos muito cuidado com relação a isso. É muito importante que você seja discipulado para que você diariamente possa ir sendo alertado com relação a todos esses perigos que aparentemente são inofensivos para você, principalmente a você que está chegando agora na fé. Bom, pode ter um contra-ataque muito pesado dentro da nossa família. Olha, eu vou dizer uma coisa que você vai concordar comigo. Quando nós somos magoados, atacados por pessoas por quem a gente não tem muito afeto, até dói. Causa ali os seus estragos. Mas quando isso acontece por parte de alguém que nós amamos, quando isso vem de uma mãe,
de um pai, de filhos, de irmãos, dos cônjuges. Isso não dói muito mais quando você é magoado por pessoas que você ama, por pessoas que estão ali na base do seu convívio? Então, o diabo também sabe disso. Então ele vai fazer de tudo para que a boca daquela pessoa que está próxima da gente seja uma arma nas suas mãos. Isso provavelmente vai acontecer, porque primeiro, talvez essa pessoa não esteja na mesma fé que você está. Ela não está tendo os mesmos entendimentos espirituais que você já tem, que você aprendeu ali no encontro com Deus. Então o diabo vai usar inevitavelmente essas pessoas para tentarem tirar a sua paz, magoarem você, vão caçoar da sua fé. Qual que vai ser a sua postura nesse momento? Tranquilidade, entendimento espiritual. A Bíblia vai dizer, inclusive em Efésios, que a nossa luta não é nem contra a carne e nem contra o sangue. Vamos pegar essa parte bíblica, talvez você não conheça, está em Efésios capítulo 6, deixa eu pegar aqui, versículo de número 10 em diante, Efésios capítulo 6, e a gente vai aqui para o versículo de número 10 e tal. Ó, versículo 12, tá? Efésios 6, versículo 12, que nos dá uma base muito importante para a gente ter tranquilidade, para não ficar aceitando provocação das pessoas que nós mais amamos, porque pode ser que elas nem percebam. Elas praticamente em 100% dos casos não vão nem perceber que às vezes estão sendo usadas pelo próprio mal para arrancar a nossa paz. Nós vamos ficar com raiva delas? Não, porque senão aí vai piorar a coisa e aí que o diabo vai deitar e rolar. Olha o que diz o versículo de número 12. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Deixa eu só fazer uma pausa aqui para você entender melhor essa parte que eu acabei aqui de falar. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, quer dizer, a nossa luta não é contra o pai, não é contra a mãe, nós que somos casados. Ela jamais será contra os nossos cônjuges, contra as pessoas que nós amamos. A nossa luta é contra aquilo que está momentaneamente ou até de maneira prolongada trabalhando na vida dessas pessoas para tirarem a nossa paz, para nos tirar ali do eixo, para nos fazer perder a paciência e com isso a gente de repente colaborar com o trabalho do diabo, tá? Mas contra quem é a nossa luta, afinal de contas? O versículo vai continuar dizendo assim: e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso que é importante ler a Bíblia. Você está vendo que a resposta está aqui? Nós temos que lutar contra aquilo que está, eventualmente, na vida das pessoas que nós mais amamos. E como é que a gente muda essa história? Porque talvez você também não consiga resistir por muito tempo à provocação e etc. Primeiro, você tem que se santificar, tem que jejuar, tem que ler a palavra de Deus, tem que estar protegido no discipulado pelo seu líder de célula. Por isso que eu estou falando da célula. Se você não faz parte, procure fazer, porque é um ambiente que vai proteger você exatamente nessa área, nessa roda de amigos, né? É no momento da célula que você também vai receber ali subsídios do alto para você entender como é que você tem que lutar, como é que você tem que responder de repente aos ataques, né, que vêm ali aparentemente da boca da pessoa que você ama, dessas pessoas que eu mencionei agora, mas que na verdade estão sem saber a serviço do próprio diabo. Então você tem que entender que você tem uma missão dentro da sua família, na sua casa, e infelizmente nós temos, por exemplo, às vezes, e não raras às vezes, uma única pessoa que serve a Deus e o restante de uma família, às vezes até grande, que não servem. Então vai ser uma batalha diária. Você vai sair da sua casa, você vai cortar relacionamento com as pessoas, você vai romper o contato. Não, você não deve fazer isto, tá? Um pouco antes eu falei que você tem que fazer isso com as amizades do mundo, mas com a tua família você tem que insistir com ela, você tem que trabalhar para que por meio de você essas pessoas possam conhecer o Deus que você conheceu e possam a qualquer momento também servi-lo. Então você vai trabalhar com o seu testemunho. Quando alguém te provocar, ao invés de você perder a sua paz,
você vai ser gentil, você vai ter que fazer das tripas coração. Pastor, eu sou tão explosivo. Pois é, mas você não nasceu de novo? Tem que colocar em prática esse novo nascimento. A Bíblia é um livro que vai buscar nos disciplinar a todo momento. E quando o Espírito Santo está dentro da gente, o nervoso tem que ser mais calmo, aquele que não perdoa tem que ser uma pessoa que perdoa. Quer dizer, é mudar a nossa natureza. O Espírito Santo dentro da gente trabalha para mudar a nossa natureza carnal. Ele vai trabalhar para que sejamos mais espirituais do que carnais. Já não é mais na força do braço, nem da nossa argumentação, por melhor que ela possa ser. De repente você é uma pessoa que vence todo mundo na argumentação. Cuidado, às vezes vai ser muito melhor você ter paz no seu coração do que você ter razão. Então, não busque vencer as pessoas pela argumentação, nada disso. Trabalhe de maneira tranquila para que essas pessoas que recorrentemente ou de vez em quando provocam você, perceber que existe uma mudança na sua vida. Parece que espiritualmente falando, sem que ninguém perceba, as pessoas vão ficar te testando o tempo todo. Será que é isso mesmo? Né? Não que elas queiram fazer isso, mas isso vai ser tão sutil que talvez nem elas percebam. Essa mudança vai gerar nelas uma curiosidade. Elas vão querer ter essa mesma paz que você tem quando tudo parece desmoronar. Essa alegria que você vai ter quando está todo mundo triste ao seu redor vai despertar nos membros da sua casa curiosidade para saber quem é que você está servindo. Espera aí, a quem ela está servindo está mudando a vida dela, está mudando, está trabalhando diariamente na natureza dela, eu preciso exatamente do que ela tem agora. Então veja que lá em Atos dos Apóstolos, eu vou mais uma vez aqui pegar a Bíblia e é legal que você anote, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 31, vai nos dar uma esperança de que nós precisamos insistir com a nossa família, lutar com as armas legítimas, ter o Espírito Santo dentro da gente, para nós chegarmos a esse entendimento aqui, ó. Atos 16, 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Existe uma promessa para aqueles que creem em Cristo, de ver os demais membros da família servindo a Deus. Pastor, mas é só acreditar? E aí, então, nós vamos ter todos os membros da nossa casa salvos? Eu não creio. Eu creio que, além de acreditar, nós temos que praticar a nossa crença. É por isso que eu te disse, te dei alguns exemplos aqui, que na velha natureza nós tínhamos um comportamento. Na nova tem que ser totalmente diferente, e é aí que vai se cumprir, diante do nosso testemunho, da nossa crença falada, ilustrada através das nossas atitudes no cotidiano, é que a gente vai gerar essa curiosidade nas pessoas, e essas pessoas inevitavelmente elas terão, portanto, o mesmo encontro que nós tivemos, porque elas quererão também ter o mesmo tipo de vida que nós estamos tendo. Tá bom? Então, contra-ataque na família, toma cuidado. Teremos também contra-ataque na nossa saúde, lembrando que maior é aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo, mais são os que estão conosco do que também aqueles que estão no mundo. Tem até uma referência bíblica aqui para confirmar isso, Êxodo capítulo 23, e dessa vez eu estou usando bastante a Bíblia. Se você puder depois voltar esse vídeo, paralisar ele e tal, para você pegar essas referências, vai ser muito bom também, tá bom? Então nós estamos aqui diante de Êxodo capítulo 23, versículo de número 25, a parte B. Vamos ver o que nós temos aqui nele, né? Servireis ao Senhor, deixa eu ler o versículo todo. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Então essa é a nossa crença, que se tem um mal tentando nos debilitar, humanamente falando, fisicamente falando, existe um Deus que tem poder para tirar todas as nossas enfermidades. E Isaías capítulo 53 também vai dizer que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e essa deve ser a declaração espiritual sobre
a nossa vida física, né? Que nós estamos livres das enfermidades. Isso tem que sair da nossa boca para que também seja uma forma de combater todo tipo de malignidade com relação às nossas vidas, à nossa saúde de uma forma geral, tá? Eu falei no vídeo passado a respeito das finanças, contra-ataque na vida financeira, não tenha nenhuma dúvida, essa é a bomba que o diabo usa para minar a nossa alegria, para tentar nos afastar da presença de Deus, que é a desconstrução da nossa vida financeira. E nós podemos combater. E nós combatemos de maneira muito eficaz quando nós somos fiéis a Deus nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Quando a gente mostra para Deus que o nosso coração está completamente desprovido da ilusão das riquezas aqui nesse mundo. Quando nós somos fiéis a Deus, nós estamos dizendo, olha, eu preciso muito mais de Deus do que aquilo que o dinheiro dá. Aliás, quem faz o dinheiro na minha vida chegar, e isso é importante, é necessário, ninguém vive bem aqui sem dinheiro, né? É o próprio Deus. Então, maior do que o dinheiro é o Deus que faz o dinheiro chegar. Quando nós não somos fiéis a Deus, nós estamos mandando uma mensagem no mundo espiritual, que existe algo que é mais importante do que ele, que é o dinheiro que nós temos. Tome cuidado para não ser servo do dinheiro. Tem um filósofo carioca que já morreu, que se chamava Milor Fernandes, que ele dizia, é bom ter sem que o ter te tenha. Porque se o que você tem é teu dono, logo não é você que tem, mas é o dinheiro que te tem como propriedade. Sei que o jogo de palavras aqui é muito difícil, mas cuidado. Se o dinheiro que você tem, seja ele pouco ou muito, é teu Senhor, você passa a ser servo dele. E no mundo espiritual nós só temos um Deus, um Senhor na nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo, tá? Então tome cuidado também nas finanças, não vou me alongar, porque já falei um pouco de maneira mais profunda na semana passada. E mais uma vez, né? Parece que as coisas vão se repetindo por aqui, mas é sempre importante dizer. Quando você começar a ouvir algo que você fala, puxa, toda hora estão me falando isso, eu estou até irritado de tanto ouvir isso, isso é um bom sinal, é sinal que você está começando a gravar, está começando a entender. Então as repetições são muito importantes. Vamos tomar cuidado, portanto, com o maior campo de batalha que existe no mundo espiritual, que é a nossa mente, que é a nossa alma. Tome cuidado. Com o passar do tempo, de repente você vai ouvir algumas vozes que vão te convidar a questionar. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que servir a Deus da maneira em que eu estou aprendendo é a maneira correta? Né? Será que eu tenho que me entregar de verdade? Será que eu preciso colocar todas as áreas da minha vida? Será que eu não posso deixar uma área da minha vida onde eu posso ter um pouquinho mais de folga, de tranquilidade? Não. Todas as áreas da nossa vida, elas precisam ser entregues a Deus. 100% do homem por 100% de Deus. Deus não aceita o homem pela metade. Assim como nós também não aceitaríamos Deus pela metade. Nós não queremos Deus por completo. Então nós nos entregamos por completo a Ele e Ele, portanto, se entrega por completo a nós. Toma cuidado com o acúmulo de sujeira na sua cabeça. Uma coisa que entra agora e não é removida é uma coisa que vai se acumular. E o problema é que muita coisa que entra na nossa mente é pura contaminação, para nos confundir com relação à verdade. Veja que o diabo mistura verdades a mentiras para nos confundir. Quando ele tem uma conversa lá com Eva, corporificado ali na serpente, ele mistura verdades que Deus disse a mentiras que ele estava implantando. Então veja que o diabo, ele nos transmite mentiras misturadas com verdades justamente para que a gente possa ali estar confundido, e uma vez confundidos, meu amigo, nós somos presas fáceis nas mãos do diabo. Tome cuidado para sua mente não ser dominada por aquilo que você ouve. Cuidado.
ok? Aquilo que entra na sua mente entra na sua vida. Então fique atento para a palavra de Deus. A comunhão é uma coisa maravilhosa, mas o diabo vai dizer, será que você precisa mesmo estar no meio dos crentes? Você vê que tem tanta fofoca no meio dos crentes. Puxa vida, quanta coisa desnecessária você ouve ali, sabe? E são tipos de vozes que nós vamos ouvindo que parece num primeiro momento ter razão, mas que vai contaminando, vai fazendo com que a gente perca o crédito na figura humana. Conhece gente que diz assim, eu não acredito mais em ninguém, eu não confio mais em ninguém. Essa é uma mente perturbada. Uma mente onde a contaminação maligna entrou para afastar aquela pessoa. Lembra da ideia do isolamento e da separação? Separação é uma estratégia divina para você cada vez mais se santificar na presença dele. Mas isolamento é uma estratégia maligna para afastar, para isolar. E ele vai trabalhar de todas as maneiras para que você fique longe da comunhão. Ele vai trabalhar na sua mente para que você entenda que não é necessário a igreja. Quantas pessoas hoje servindo a Deus sem igreja? Isso é impossível. Talvez você que está me ouvindo, que vai me ver e tal, eu deixo isso aqui público para todo mundo, você vai concordar comigo. Você decidiu sair um dia da igreja porque você foi decepcionado dentro da igreja. Eu vou servir a Deus de dentro. Não consegue. Não consegue porque é bíblico o corpo de Cristo. Nós precisamos fazer parte do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Se você só quer a cabeça, cadê o corpo? Parece filme de terror isso daí, né? Então, tome cuidado. O diabo vai lançar sobre a sua mente, hoje não, hoje você não precisa ir, tudo bem, não precisa ser crente fanático. Tem essas ideias, essas vozes que percorrem o nosso cotidiano, que só tem um objetivo, de contaminar a nossa vida de maneira que a gente cada vez mais fique perdido dentro da fé. Tem gente perdida dentro da fé? Não tenha dúvidas de que tem. Por quê? Porque não blindam a sua mente. Ouvem vozes por aí. Eu tenho esse tipo de experiência na minha vida cristã. A gente fala como pastor o tempo todo, parece que não entra na cabeça da pessoa. A pessoa assiste um vídeo na internet, trazendo ali uma heresia, trazendo ali um monte de contaminação. Elas ouvem aquela voz e ficam perturbadas, dando trabalho para pastor. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para não deixar de ser ovelha, ficar ouvindo todo tipo de voz que tem por aí, principalmente na internet. Tem que conferir com as escrituras sagradas, tem que ver se tem a visão ali do lugar onde você serve, que senão você sempre vai ser uma pessoa perturbada e perdida dentro da fé. Então, meus amigos, no próximo encontro, no nosso último encontro, nós falaremos a respeito aqui de uma conclusão de tudo que nós vivemos naqueles 3 dias, de tudo aquilo que a gente pode ainda viver e experimentar em Deus. E mais uma vez aquele alerta, não deixe o ambiente da igreja, não perca a sua fé, sirva a Deus com fervor, com intensidade, e se tem pensamentos intrusos aí te rondando, você sabe exatamente o que fazer. Rejeite em nome de Jesus. Meus amigos, muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência nesse terceiro vídeo. Valeu, obrigado, até o próximo. Tchau, tchau.